Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos da Rádio CPT. Este é o programa Crescendo em Cristo e eu sou o pastor Eric Cruz, pastor nas congregações Trindade e Paz de São Luís do Maranhão. Para mim é um privilégio e uma alegria muito grande estar com vocês neste momento, para juntos estudarmos e aprendermos mais sobre aquilo que Deus tem a nos dizer em Sua Palavra. E hoje, de forma toda especial, pontual, específica, sobre o texto de Gênesis, no capítulo 33, que traz o relato do belíssimo reencontro entre Jacó e Esaú, irmãos gêmeos que estavam brigados há muitos anos. Que Deus nos abençoe neste momento e nos conceda a rica medida do seu Espírito, para que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos para ouvirmos e recebermos pela fé aquilo que Deus tem a nos dizer. Amém. Façamos então a leitura de Gênesis capítulo 33, onde está escrito: Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e Jacó e Esaú choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: Os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou: Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: É para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém, Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo. Eu seguirei aos poucos no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: Para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo, onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Ramor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Assim está escrito em Gênesis, no capítulo 33. Queridos irmãos e irmãs, os irmãos Jacó e Esaú eram gêmeos, e ainda no ventre de Rebeca, sua mãe, apresentavam sinais da diferença que existia entre eles. Eu sou gêmeo e posso garantir que gêmeos
se parecem apenas na casca, no interior são diferentes. Esaú era o primogênito, o irmão mais velho por ter nascido primeiro. E como tal, Esaú possuía os direitos da primogenitura, que dentre muitas bênçãos, incluía a responsabilidade de supervisionar o verdadeiro culto a Deus e a pregação do Messias, que vinha da linhagem de Abraão. Se nós olharmos os textos anteriores, veremos que, por exemplo, o capítulo 25, versículo 32, nos revela que Esaú, mesmo sendo primogênito, não dava o devido valor à primogenitura como deveria dar. Jacó, por outro lado, a valorizava tanto que foi capaz de tramar, foi capaz de mentir, foi capaz de enganar para obter aquilo que não era seu por direito. Jacó teve ajuda e orientação da sua mãe, a Rebeca ajudou. E por isso Jacó se aproveitou da fragilidade de seu pai idoso, Isaque. E por isso, ao se passar por Esaú, Jacó recebeu de Isaque os direitos, as bênçãos e as responsabilidades da primogenitura. Ao descobrir isso, Isaque sabia que aquilo que foi feito não poderia ser desfeito. E por essa razão, Isaque confirma a bênção dada a Jacó e o despede para que a fúria de Esaú não o atinja, preservando assim a sua vida. Sabendo aquilo que o seu irmão era capaz de fazer, com medo e por orientação de seu pai, Jacó fugiu para recomeçar a vida em Padã Arã, onde morava o seu tio Labão, o irmão de sua mãe. Portanto, o capítulo 33 de Gênesis relata justamente o reencontro de Jacó e Esaú, uma das mais belas histórias de perdão e reconciliação da Bíblia. Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, para que haja perdão, para que haja reconciliação, é preciso encarar a realidade. Jacó sabia muito bem que o que fez não era motivo de orgulho, porque não importava o desprezo de Esaú com a primogenitura, não importava o valor e a honra que Jacó dava à primogenitura. Alguém certa vez disse que o errado continua sendo errado mesmo que todos estejam fazendo. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Jacó sabia que nada justificava a traição que cometera. E como um servo do Senhor, reconheceu seu erro em meio a muita ansiedade, angústia, medo, que eu acredito que tinha em seu coração, como um reflexo da lei queimando nele. Jacó sabia o que ele deveria fazer, e por isso Jacó se colocou à disposição para sofrer as consequências de seus atos, mesmo conhecendo muito bem o seu irmão, mesmo conhecendo a intensidade daquilo que ele havia feito, mesmo tendo pleno conhecimento que isso poderia lhe custar a vida. Ao invés de fugir da realidade, como muitos de nós faríamos, Jacó a encarou com fé e em espírito de humildade e servidão, implorando o perdão e a misericórdia daquele que possuía todos os motivos do mundo para tirar-lhe a vida. Agora, os irmãos cujas diferenças começaram ainda no ventre materno estavam frente a frente. Tentem imaginar esta cena. Tentem imaginar o peso que Jacó carregava em seu coração. A angústia e o medo de Jacó se intensificaram ainda mais quando ele viu Esaú e os 400 homens que compunham seu exército. Incerto sobre as intenções de seu irmão, Jacó se sentiu tentado a sacrificar suas servas e os filhos delas, colocando-os à frente de todos, numa tentativa de escapar em tempo, caso o exército do seu irmão os atacasse. Mas como Jacó aprendera com seu pai Isaque, aquilo que foi feito não pode ser desfeito, mas nós podemos evitar que aconteça de novo. Por isso, Jacó, em humildade, age com honestidade, sem tramas, sem mentiras ou enganos.
Para indicar sua boa vontade, Jacó não mais se manteve atrás do grupo, mas foi à frente de todos e partiu ao encontro de seu irmão, pois a tentação foi vencida. É interessante que o Lutero vai dizer que essa foi uma procissão muito bonita, pois as famílias de Jacó, as suas esposas, os seus filhos, as suas servas e os filhos delas, tinham Jacó como o pai da casa, o chefe da família, o seguiam dessa forma. E quando Jacó chega à vista do seu irmão, se prostra 7 vezes ao chão até chegar perto dele. Assim como hoje, prostrar-se naquela época significava um gesto de respeito e serviço a um ser humano. Ou seja, quanto mais elaborado o gesto de inclinar-se, de prostrar-se, maior a expressão de devoção ou emoção. E Jacó fez isso 7 vezes. Ao prostrar-se com essa intensidade, ele deu sinais de reverência e humildade, manifestando o seu reconhecimento de que o seu irmão Esaú, o primogênito por direito, era digno de honra e respeito, algo que ele não fez no passado. Então o texto bíblico de Gênesis 33, versículo 4 diz que então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e ambos choraram. Mais uma vez, Esaú demonstra que não faz questão dos direitos que tem. Ao correr, ao abraçar, ao beijar e chorar com seu irmão, Esaú demonstrou que o perdão foi concedido. Não há mais o que temer, tudo está resolvido. E então Jacó compreende que somente a graça e não negociações podem conceder perdão diante de um coração cheio de culpa. Jacó, parecendo meio que não acreditar no que estava acontecendo e ainda com resquícios de angústia que há muito preenchiam o seu coração, oferece presentes a Esaú como oferta em sua homenagem pela graça imerecida com que o seu irmão o recebeu. A princípio, nós vimos no texto que o Esaú rejeitou os presentes por não precisar de nada, porque Deus não havia se esquecido dele. Mas, por insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando. E com isso, testificou que o perdão e a reconciliação estavam estabelecidos. Os versículos finais de Gênesis 33 mostram que Jacó aceita o convite de Esaú para ir com ele a Seir, mas omite a informação de quando isso aconteceria. Ele disse, olha, pode ir na frente, meu irmão. Eu vou no tempo dos meus animais, no tempo dos meus filhos, né? Primeiro eles vão descansar, depois nós vamos. E então, Jacó parte para Sucote, onde se estabeleceu com as suas esposas, com seus filhos, com seus empregados. Em Sucote, Jacó louva a Deus pela bênção de ter chegado são e salvo àquele lugar, e por isso levantou ali um altar. Ele deu o nome de Deus, o Deus de Israel. O capítulo anterior vai nos dizer que agora Jacó não se chamava mais Jacó, e sim Israel. Ou melhor, Israel. Perdão e reconciliação marcaram o encontro de Jacó e Esaú. As mágoas do passado não têm mais importância. Os irmãos que compartilharam a vida ainda no ventre materno agora estão prontos para recomeçar com o coração perdoado e mais leve que um saco de plumas. E você, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, qual é a sua história? Quem é Jacó e quem é Esaú em sua história? Quem você precisa perdoar e a quem você precisa pedir perdão? Deus quer que a sua história também seja marcada por perdão e reconciliação. Se nós observarmos bem, a belíssima história de Jacó e Esaú nos faz lembrar de uma outra história bem parecida. A parábola do filho pródigo, ou melhor, a parábola do pai amoroso, registrada em Lucas no capítulo 15. Jesus é como o pai amoroso e como Esaú. Jesus é o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Ele tinha todo o direito de nos rejeitar,
porque nós tramamos, porque nós mentimos, porque nós enganamos. Jesus tinha todo o direito de nos rejeitar porque nós pecamos contra o Senhor. Mas ele não fez isso. A palavra de Deus nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Assim está escrito em Romanos, capítulo 5, versículos 8 a 11. Querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, em Cristo nós temos perdão e reconciliação. Que essas palavras fiquem bem guardadas em seus corações e que Deus continue abençoando vocês, lembrando-os que vocês não estão sozinhos. Amém. Que Deus continue cuidando de todos nós. Um abraço e até a próxima. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.